A inovação está transformando o transporte de passageiros. E as principais soluções estão reunidas em um só lugar. O FatPesp Tech apresenta empresas, tecnologias e tendências que impulsionam a mobilidade. Conheça agora mais uma inovação para o futuro do transporte. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do FatPesp Tech. Essa é uma iniciativa da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo, que tem o objetivo de unir as empresas que fornecem tecnologia para o setor de transporte de passageiros e as empresas que estão vinculadas à FatPesp, com o intuito de facilitar o dia a dia, as negociações e as conversas dentro da Latibus que está aí nos próximos dias. Eu estou comigo nesse episódio a Brenda Freitas, que é diretora de negócios da Trivia. Brenda, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por participar aqui com a FatPesp dessa iniciativa. E é um espaço onde você pode falar sobre as soluções, sobre aquilo que vocês fazem, sobre aquilo que o empresário, sobre o gestor de negócios pode encontrar com vocês lá na Latibus. Seja bem-vinda. Obrigada, Anderson. Para a gente é um prazer estar aqui na FatPesp, né, apresentando um pouquinho do que a gente faz, da nossa história, tá? A gente vai estar aí mais um ano, realmente, na Latibus, apresentando muitas novidades. E eu represento aqui, né, como diretora de negócios e operação, do grupo Trivia, que é um grupo que tem uma composição de 3 empresas e que tem soluções voltadas para o segmento de transporte, né, principalmente de passageiros, tá? Temos a grande parte dos nossos clientes são clientes de transporte de passageiros, principalmente linhas interestaduais, intermunicipais ali, que a gente chama de linhas longas, né? Um pouco menos de urbano, mas nosso foco é ônibus. E a gente trabalha aqui com soluções desde a parte de planejamento, a parte de monitoramento e gestão daqueles dados, né? A gente fala que o nosso negócio é entender a operação, entender alguns problemas e algumas oportunidades ali na operação do cliente que a gente pode entregar valor, entregar decisões rápidas, uma gestão mais ágil e mais correta, certeira, vamos chamar assim. Então, nós temos um time aqui de mais de 80 pessoas que trabalha dentro do grupo da Trivia, especialistas no transporte, nasceu dentro do transporte e respira transporte. Nós temos 11 soluções aí que se integram, e essas soluções, elas são soluções que eu já falei que vai desde o monitoramento, né, desde o planejamento, a parte do monitoramento aí, e estamos presentes em todos os estados brasileiros. Temos clientes em todos os estados brasileiros e estamos em mais outros 2 países, que é a Colômbia e a Argentina, tá? Então, um pouquinho, fiz um breve resuminho aqui do que é a Trivia. Mas a gente pode falar um pouquinho também do que são as soluções da Trivia, que eu acho que é o que o pessoal sempre procura saber, né, Anderson? Perfeito. Eu estou fazendo o papel aqui daquele empresário, daquele gestor que está focado na Latibus, que tem alguns problemas para resolver, e o que eles querem saber é exatamente isso, né? Quais são as soluções na prática, qual é o valor que a Trivia traz para dentro da minha operação, né? Se eu sou cliente, quais são as inovações e o que eu posso esperar de novidade? E se eu ainda não sou cliente, aonde que eu teria um ganho contratando a Trivia ou trabalhando com vocês? Tá. Bom, já falei que nós estamos presentes em todos os estados do Brasil. Então, nós temos alguns clientes aí, a gente pode colocar que confiam no nosso trabalho, é muito importante. E todas as nossas soluções, elas são soluções web, tá? Então, são soluções desenvolvidas aqui dentro. E o que o cliente pode esperar? Então, você pode esperar. A gente começa, quando a gente fala de um início, nós somos a Trivia, nós somos a única empresa brasileira que temos soluções do planejamento à coordenação e ao gerenciamento daquela operação. O que eu quero dizer com isso? Nós começamos a pensar no planejamento. Para o ônibus sair ali, a gente precisa do quê? De uma escala,
bem feita de frota e de motorista. Então, nós vamos para o nosso primeiro produto. Eu acho que é um produto que vem crescendo muito no mercado, cada vez mais empresas que precisam ter mais competitividade, ter mais visibilidade da operação, elas têm adotado. E controle ali daquela parte operacional. Então, o que é? O sistema OPTZ, tá? É uma escala de frota e motorista automatizado. Então, eu utilizo de parâmetros das empresas, tanto legislativos quanto parâmetros trabalhistas, regras trabalhistas. Eu coloco tudo ali naquele meu sistema, e esse meu sistema, ele é com base nos serviços que essa empresa vai precisar prestar no próximo período, né? Seja ele de fretamento, seja ele turismo, seja ele rodoviário ali, que são as linhas que elas precisam executar, eu coloco tudo ali dentro. Eu vejo os meus recursos humanos, ou seja, eu vejo os meus motoristas que eu preciso para utilizar naquele serviço, e eu monto a escala controlada, com base nas regras ali, nos parâmetros colocados, nas particularidades da empresa, por grupos de motoristas, por grupos sindicais ali, e faço a escala de motorista de forma ágil e segura. E além de fazer aquela escala ali, eu posso também acompanhar o processo de operação, onde o sistema me sugere qual é o melhor motorista quando acontecer uma eventualidade. O motorista passou mal, eu preciso trocar o motorista, mas qual motorista colocar? Ele cumpriu o, o descanso ali, a interjornada de 11 horas, não cumpriu. Então, o sistema ele faz toda essa parte. E, além da parte de motorista, ele faz a parte de frota também. A parte de frota existem os parâmetros ali de frota, qual o tipo de frota, qual é a forma, se a frota está disponível, se não está disponível, né? Então, ele tem todos os parâmetros de frota e eu também faço ali a escala de frota, qual o melhor carro para fazer qual tipo de serviço, com base em diversos parâmetros. Então, é uma empresa que inicia o processo já muito mais com um planejamento muito mais seguro, organizado e utilizando ferramentas com algoritmos de inteligência, o IA, para que ele possa operar ali de forma segura. Essa já é uma dor de algumas empresas, né? A gente costuma visitar alguns e fala assim, Brenda, eu tenho dificuldade de passar uma escala para os meus motoristas de 15 dias, de uma semana. Às vezes eu passo só os próximos 3 dias. E com o nosso sistema, a ideia é a empresa ela conseguir aproximar o planejado do realizado e fazer essa gestão de forma muito mais fácil e prática, tá, Anderson? Essa é uma ferramenta super legal. Saímos dali, a gente vai para ferramentas de controle operacional, que a gente chama. Coloquei a frota na rua, estou operando. O que eu preciso ali? Preciso controlar como é que o carro está sendo conduzido. Eu preciso controlar como o carro está e como o carro está sendo conduzido, né, ali. A parte de pontualidade, se eu estou conseguindo cumprir os horários, a minha operação ela está de fato ocorrendo. Então, o que a gente parte para outros 2 produtos muito forte aqui, que é a telemetria, que é um equipamento instalado, né, na cam do veículo, onde eu faço a leitura ali da forma como aquele motorista está conduzindo aquele veículo. Então, eu tenho também o GPS, então eu tenho as informações de pontualidade, de onde o veículo está, de como que está sendo feito aquele trajeto, óbvio, né? E também estou sabendo como ele está sendo conduzido, tá? Se ele está conduzindo de forma segura, se ele está conduzindo de forma econômica, como que está a parte de vida, né, de saúde do veículo também, né, porque tem parâmetros, tem medições ali que diz respeito ao veículo mesmo. Então, assim, e tudo isso a gente junta numa plataforma tanto de gestão de serviços, que eu posso mandar para esse sistema de planejamento também, para eu confrontar, para eu saber exatamente como que tá sendo feita aquela operação. E eu tenho
vários recursos ali dentro, eu tenho um rotograma falado que vai orientando o motorista para conduzir aquele veículo de forma adequada, segura e econômica, tá? Então, assim, é passado quando a gente diz de tirar relatório, excedeu velocidade, isso é coisa totalmente do passado. Hoje você tem que fazer ali aquela intervenção online, porque a cada quilômetro rodado que não está de forma segura e eficiente, é o empresário que está perdendo ali dinheiro e entrando no risco, né? Então a gente já age de forma online. Então, todos os parâmetros são carregados dentro daquele veículo e ele vai se comunicando com o motorista: olha, reduza, tá com excesso de velocidade, tá com excesso de rotação, tá fora da faixa econômica, volta para a faixa econômica, entendeu? Então, assim, ele já vai interagindo ali com o motorista, com o alto-falante. Então, e além disso, tem a identificação do motorista que está executando aquele serviço. Para quê? Para que eu possa ranquear de forma clara e de forma bem correta ali, uniforme, para que os motoristas também eles possam, no final de um dia, ou no final de um trabalho, entrar no aplicativo, saber qual a colocação, onde que ele errou, onde ele não errou, como é que ele pode melhorar, como é que a empresa está vendo ele como motorista, ele é um motorista que está dentro da faixa mediana, se tá com nota 80, 90, 100, então ele pode ter existe um ranking também, são aplicativos, eu estou indo para até outra solução da empresa. Nós temos a parte de videotelemetria, tá, Anderson? É um outro negócio que a gente chama, a gente fala que é uma outra solução que as empresas têm nos procurado muito e têm colocado muito cada vez mais, principalmente empresas de transporte de passageiro, porque ali elucida também muitas coisas, né, que a gente acaba não entendendo. E eu falo que para todo remédio existe um efeito colateral, ou para toda solução existe um efeito colateral. E eu falo que assim, a tecnologia é maravilhosa, mas ela veio também para os motoristas, ela veio para todos nós. Então, assim, o que a gente tem visto de motoristas que acabam utilizando ali celular ao volante, motoristas que às vezes a empresa está fazendo o descanso remunerado, então a gente descanso remunerado, não, descanso obrigatório ali, que é interjornada, você forneceu o descanso. Porém, o motorista realmente ele descansou? Será que. Porque nós estamos vivendo um mundo, gente, que tá todo mundo ligado ali, né? A gente vê essas jogos de azar aí. Então, assim, a gente vê as pessoas o dia inteiro em vídeos. Então, tem acontecido muito, que eu falo que é o efeito colateral da tecnologia estar na mão de todo mundo, e da internet, e das redes sociais, e desse problema. E aí as empresas têm nos procurado muito, porque sim, tem que monitorar, porque principalmente se tratando de passageiros, ali está levando o quê? 40, 45 passageiros dentro de um ônibus. É muito importante para que aquele motorista esteja bem. Então a gente tem videotelemetria com IA, com câmeras inteligentes que detectam automaticamente fadiga, risco de colisão, está ali no celular ao volante, está com alguma distração ali no volante, e a empresa já recebe de forma online, e também o motorista já recebe um alerta com alguns protocolos que a gente pode colocar no sistema para que, olha, não foi a primeira vez, teve uma sonolência, em 15 minutos teve mais uma sonolência, então qual é o risco? Ele começa a ter algumas gestões que esse novo, o pessoal pergunta, mas antigamente não precisava, sim, mas antigamente a gente não tinha essas dores, né, que a gente tem Cada vez hoje. mais complexo, né, de fazer a gestão. A gente tem um trânsito muito pior, né, com muito mais risco, com muito mais veículos no dia a dia, e a tecnologia ela vem para ajudar, para facilitar, né? Eu Sim. entendo que o empresário, ao aderir, ao implantar tecnologias dessas de acompanhamento, de monitoramento, de gestão e planejamento, o que ele está buscando além de mitigar riscos, ampliar o seu retorno, né? Ampliar o seu resultado. Sim, claro. E assim, eu falo que a gente aqui tem eu falo que é uma base,
um tripé que a gente sempre trabalha aqui dentro da empresa, que a gente ou trabalha em soluções que vai trazer eficiência para a empresa. Vamos falar se essa parte de planejamento, poxa, com essa competitividade, tá, Anderson? Você imagina uma empresa, ela quer entender um novo mercado. Ela quer saber se com o recurso que ela tem de frota e de motorista, ela conseguiria atender aquele novo mercado que ela está pedindo. Você imagina, joga, um escalante vai tentar fazer ali, leva dias fazendo, horas fazendo aquela. Hoje você joga no nosso OPTZ sistema, por exemplo, você tem minutos, sabe? Se você tem quantos motoristas teriam que contratar, se você consegue cumprir com seu próprio, seu próprio recurso, frota. Então, assim, então a parte de eficiência é o tempo que está executando, a automatização de alguns processos, isso é algo que está em alta, né? Então, parte de planejamento. Então, é uma esfera, eficiência, trabalhar com bastante eficiência. A segunda base, né, daquele nosso tripé aqui, é a parte de segurança. Segurança no planejar. Será que eu estou colocando esse motorista, a jornada, ele cumpriu? Será que ele está com excesso de hora extra? Não está? O que que tá? Já estou colocando ele numa virada de uma viagem. Assim, são muitas regras. Será que eu estou conseguindo cumprir as regras? Não estou? Será que eu estou entendendo aquele meu passivo, às vezes, né? Ou até aquele possível problema que eu vou ter ali no futuro. Então, assim, desde o planejamento a gente trabalha com segurança, por isso que a gente unifica muitas informações ali para a segurança de fato na operação, que a parte da telemetria voltada para segurança, excesso de velocidade, está orientando ali, não está. A parte de, quando eu falo, pessoal, eu comento, a gente tem um programa aqui de segurança na empresa, né? Que nosso time vai na empresa e treina alguns motoristas e mostra alguns vídeos, né? Até faz uma conscientização de que tem alguém que espera por você em casa, né? Tem alguém que te ama, que espera por você. Então vamos lá. A parte de segurança também não é só você não ter o excesso de velocidade. É você está conduzindo aquele veículo ali de forma que você está conduzindo de forma eficiente e de forma que eu estou reduzindo o risco de dar algum problema naquele veículo. Quando eu falo para os clientes que às vezes a gente olhar para o número de quantos litros gastou, esse é um efeito colateral, porque se o motorista está conduzindo ali de forma segura e conduzindo bem aquele veículo dentro da faixa, eu estou aumentando, ou eu estou aumentando o tempo de vida útil dos componentes do veículo. Entendeu? Então, assim, é segurança que vai além do só controlar os excessos de velocidade ali e a parte de condução. E aí, com câmera, é também controlar o comportamento do motorista frente àquele ativo da empresa e daquelas pessoas que estão ali dentro, né? Então, assim, é extremamente importante. Então, as nossas soluções, ela vem com vertical de segurança e a terceira vertical, que é a Trivia, busca muito isso, que é a terceira vertical, que é a economia. Que aí acaba sendo um reflexo disso tudo, né? Quando eu tenho uma operação que é eficiente, que está trabalhando de forma segura, eu tenho essas ferramentas que otimizam, que ali eu estou fazendo com que conduza aquele veículo de forma adequada, estou fazendo com que faça um planejamento que eu estou enxuto, né? Porque eu falo assim, gente, temos excelentes escaladores aí no Brasil, que normalmente alteram o nosso sistema. Eles conseguem ter um ganho que tem, no Excel ali, numa planilha, é humanamente impossível. Então, a gente tem que usar esses recursos para nos ajudar. Então, a gente tem, partindo para algumas soluções aqui, né? E eu tô. Então, assim, vocês vão ver lá na feira aplicações, aplicativo de ponto do motorista, o primeiro aplicativo de ponto do Brasil, exclusivo para motorista, entendendo as regras, integrado com o sistema de escala, onde o motorista também pode consultar os próximos dias de escala, uma vez que ele tiver o produto de planejamentos também. Então, aplicativos de
de ranqueamento, né, de condução, integrado com câmera, integrado com a telemetria, integrado com o que ele precisa executar. E aí a gente vai para o regulatório, a gente tem a parte do E-Trip, que é, eu faço uma gestão da viagem, um aplicativo onde o motorista pode ficar se comunicando, falando por que que aquele carro parou, ele tem pop-ups ali, ele pode tirar, mandar mensagem, ele pode, de forma muito automática, ele pode ter o mapa de passageiros online atualizando, vendeu uma passagem, aparece ali para ele, qual que é, onde ele tem que parar, né, os pontos já cadastrados com segurança, se está chegando, se não está. Então, assim, a gente tem um universo de soluções integradas que acredito não, recentemente eu escutei, realmente é a única empresa no Brasil que tem numa mesma estrutura todas essas soluções que entrega do planejamento ao monitoramento, à gestão de frota, a aplicativos para os clientes de transporte. Perfeito, Brenda. É uma solução bem complexa, muito ampla, né? E que, de fato, ronda grande parte da operação das empresas, do dia a dia, do que nós vemos aqui. Eu também tenho a oportunidade de visitar algumas garagens aqui relacionadas à federação e a gente conversa com alguns gestores e realmente essas são dores reais que eles nos trazem no dia a dia, são desafios que eles tentam solucionar, são coisas que realmente eles precisam de apoio da tecnologia para, como você disse, temos escaladores excepcionais. Com tecnologia apropriada, aí você potencializa muito mais a capacidade e a qualidade daquele profissional, né? E aí a empresa fica mais competitiva, né, Anderson? Porque nós estamos vendo aí um mercado que está cada vez mais competitivo, né? Então, assim, as margens têm diminuído cada vez mais. O diesel aumenta. Então, tudo está ficando muito custoso, né? Vamos chamar assim, para se operar. Então, assim, se a empresa ela não investe nisso para ela ter competitividade no sentido de eu vou tomar a decisão, essa decisão tá certa, porque assim, não dá mais para mandar um carro e ele quebra e mandar um carro errado e troca, e aí um carro vai vazio e volta. Então, assim, fazer aquele planejamento e aí de repente estou pagando hora extra para alguns muito mais, outros estão sem trabalhar, aí carro que está, né, rodando 30, 40%, outros que tá ali vive sabe, na manutenção. Então, assim, tem algumas regras ali que é muito importante você ter para você conseguir tomar decisões importantes dentro da empresa ali e ter esses recursos bem otimizados. O erro, o retrabalho, o desperdício não são opções, né? Isso é o que a gente Exatamente. Nesse nossa nova era, né, não dá mais, não cabe. Com essas margens, né, que esses clientes têm vivido, né, assim, aí é de fretamento, né? Passageiro já é de fretamento, né? Isso aí na FET. A operação é de passageiros, linhas urbanas, metropolitanas e intermunicipal. Mas a gente tem Intermunicipal, também um belo relacionamento com a Fresp, que é a Federação de Fretamento, então são parceiros. Tem empresas nossas que possuem operação de fretamento também. muitas, né? As empresas normalmente ela tem operações mescladas ali. E aí é o que o passageiro não temos tantos como tínhamos números no passado, né? Então, assim, a gente compete, né? Empresas como vocês competem com, né? Aplicativos de carona, né? Aplicativos de. Então, assim, tá cada vez mais complicado ali. Então, você tem que prestar um bom serviço, você tem que ser eficiente, prestar um bom serviço, um serviço de qualidade. E com essas margens, com isso que é um diesel que é alto, então o gerir dessa forma, né? Que assim, os riscos também na parte de segurança aumentaram com esse trânsito que você comentou aí, que está cada vez mais caótico, com pessoas que também estão dirigindo. Eu falo assim, a câmera ela nos ajuda a gerir ali, mas ela elucida algumas coisas também. Eu tenho casos aqui que eu ficaria o dia inteiro, Anderson, com vocês, de até acidentes, às vezes, que tiveram. O carro entrou na contramão e se não tiver. E acabou, né? Foi fatal para o carro, não foi para o carro do nosso cliente, que é carro grande, mas
a gente, na nossa primeira cabeça, fala assim, não, o ônibus, caminhão sempre tá errado, né? Então, assim, mas não, conseguiram tirar na hora, elucidou, a polícia já liberou a empresa, liberou o carro. Não foi, o carro entrou na contramão, o cara tentou só desviar, mas não teve jeito, infelizmente. Então, assim, são coisas que também tem nos mostrado um cenário completamente diferente do perfil de condução aí na rua, no geral, né? São muitas complexidades. Brenda, a gente está caminhando aqui para a parte final desse nosso FatPesp Tech. A ideia aqui era explanar um pouquinho sobre a Trivia, explanar um pouco sobre as soluções, o contexto ao qual vocês podem contribuir com as empresas, com os empresários, com os operadores, né? E eu quero deixar esse espaço final para que você convide os empresários, os gestores a visitar vocês ali na Trivia, no stand de vocês, o que eles vão encontrar ali, com quem que ele pode falar, para que a gente possa encerrar aqui nessa participação. Bom, obrigada, Anderson, mais uma vez, por esse tempo, por essa participação na FatPesp aí, nesse canal, né, nessa divulgação, muito legal. E eu convido a todos os empresários de transporte para conhecer nosso stand, a Trivia. Vamos estar lá com um time de especialistas, vamos estar com um time comercial, vai ter muito papo, muito legal. Chega, nos procura, porque a gente vai mostrar soluções que com certeza vai resolver algumas dores que muitos empresários hoje têm, com muita tecnologia, com muita inovação, né? Mantendo sempre o foco em resolver na prática problemas do dia a dia da operação das empresas de transporte. Então, estão todos convidados aí na única empresa no Brasil que tem soluções interligadas, integradas, que vai do planejamento da operação ao controle e à gestão ali da parte real do que está sendo executado. Perfeito, Brenda, muito obrigado. Então, se você está nos assistindo antes da Latibus, fica o convite para o stand da Trivia. Se você está nos assistindo após a Latibus, aqui na descrição do vídeo tem um pouco do que a Trivia faz, vai ter os canais de contato para que você possa contactar a equipe comercial, a equipe de apresentação, a equipe técnica lá da Brenda e do time dela. Então, fiquem à vontade. Brenda, muito obrigado pela participação. Desejo a você uma excelente Latibus, ótimos negócios e a gente se encontra por lá. Obrigada, Anderson. Um abraço, tchau, tchau.